Eu quero trazer uma pauta que eu acho pertinente, óbvio, é do momento. O Hugo Motta parece que mudou de postura com relação a Carla Zambelli e decide pautar a cassação dela no plenário da Câmara Federal. Ele afirma que cabe ao Legislativo decidir a situação da parlamentar que deixou o Brasil na semana passada. E tem um vídeo que eu acho muito bom e eu queria colocar. São 2 trechos de vídeo, pessoal. Está um pouquinho longo, mas a gente deu uma aceleradinha. E ele já fala rápido também, o André Fernandes. Mas eu achei que aquilo lá foi fundamental, inclusive para pressionar o Hugo Motta com relação a esse assunto. Vamos colocar para vocês o primeiro vídeo. Carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Motta, eu falo para o deputado Hugo Motta. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Motta e deputado Hugo Motta, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Motta que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho. Nós não vemos a anistia sendo pautada. Nós não vemos o IOF sendo barrado. E mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Motta, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E, seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E, de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo, determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Ele emenda um palhaço ainda e coloca mais uma parte aqui, tem mais um trechinho dele que é fundamental no final da fala, que eu queria colocar para o professor comentar. O próprio presidente Bolsonaro, alivia, calma, vamos conversar, não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança. É um senso de que nós fizemos escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh, ele vai pedir também o direito de resposta, que tudo que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar 1, vão caçar 2, vão prender 3, vão prender 4, vão prender 5. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? Um ministro só toma de conta do país. Por que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque ele se defende. Aliás, isso é a democracia e a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual? Juiz, caça, prende, determina. A gente vai susto na ação, ele vai derrubação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos. Aprovamos projetos, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços. Aí. Professor, eu achei impecável, são 7 minutos aí de sustentação oral, né? Uma grande sustentação oral do André Fernandes, em defesa do restabelecimento de alguma normalidade institucional no que se refere a essa relação bizarra de captura da Câmara Federal e do Senado pelo Supremo Tribunal Federal. Achei enérgica a postura dele e achei corretíssima, professor. Como é que você enxerga isso? Pois é, antes até, Marco, eu queria falar, a gente você falou de palestras e tal, é importante a gente sair realmente por aí conversando sobre esses temas, porque, você veja, essa questão do Hugo Motta, a gente vai perdendo a noção de que parlamentar é para isso aí que é ser parlamentar. A gente acha, nossa, que chocante, quando um juiz julga, nossa, o juiz julgou, olha só, um juiz imparcial, poxa, um parlamentar falando, confrontando-se, né? E a gente vai perdendo a noção. Eu até estou hoje com um pouco de sono, porque ontem à noite eu fui participar do Fala Que Eu Te Escuto, sabe aquele programa religioso, para debater censura. Então, assim, a gente precisa falar com todos, e com todo tipo de visão de mundo,
justamente porque nós estamos perdendo as visões mais coletivas que nós tínhamos, que era o que é democracia, o que é liberdade de expressão, o que é institucionalidade, o que é um parlamento, para que servem as coisas. O deputado fez certo, fez o que devia fazer. E o Hugo Mota, ele colocou a viola no saco e resolveu dizer, eu não sei se o Hugo Mota voltou atrás por causa do discurso, disse ele que não, mas seja como for, resolveu pelo menos tirar o coelho que estava guardando na sua cartola para dizer, voltar atrás em relação a Zambelli. E apenas algumas observações que não estão nesse vídeo, mas estão na fala do Mota, não sei se a gente vai mostrar a fala do Mota, mas que eu, enfim, de qualquer maneira queria aqui mencionar, se mostrarmos eu antecipo, que é o seguinte, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o Mota disse, eu não fui notificado da prisão, mas ele não precisa ser notificado da prisão. O artigo 55, mencionado aí pelo deputado, no inciso 6º, parágrafo 2º, diz que a mesa ela deve provocar, ou seja, o Mota devia provocar o STF para que esse caso fosse para o plenário. Então não tem que ficar esperando o STF. O Mota tem que ler a Constituição. Segundo, não é questão de regimento. O próprio Mota menciona, não, eu vou cumprir o regimento, eu vou cumprir a Constituição, está na Constituição, né? E segundo, ele diz, eu poderia optar pela mesa ou pelo plenário. Não é verdade. Repito, o artigo 55, ele é claro, ele tem de jogar isso para o plenário. Só para você ver, eu vou rapidamente ler esse artigo 55, inciso 6º diz, quando a sentença contra deputado ou senador transitar em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por maioria absoluta mediante provocação, como eu disse, provocação da mesa ou de partido político. Isso tem de se dizer também, porque partidos políticos na inércia do Mota poderiam ter feito alguma coisa e também não estavam fazendo. E aí a Zambelli tem o direito de se defender. Ou seja, é uma prerrogativa do parlamento defender aqui que o plenário julgue o mandato da Zambelli, é uma prerrogativa de todos eles. E aí o deputado vai muito bem quando diz, nós vamos esperar o quê? Porque a gente não está defendendo a Zambelli, é isso que ele estava dizendo, eu estou defendendo o parlamento, a instituição. Perdeu-se completamente a noção de institucionalidade dentro do parlamento. O parlamento está entregue, completamente entregue. Tanto que uma fala também do Mota que me chamou muita atenção, ele dizendo o seguinte, eu não vou perseguir o senhor, falou para esse André Fernandes, eu não vou perseguir o senhor pelo que o senhor está fazendo. Quer dizer, ele cogitou perseguir?